Conselheiro Cláudio Terrão. Senhor presidente, a representação ministerial pugnou pela responsabilização dos chefes do Executivo Municipal com aplicação de multa e declaração de inabilitação para exercício de cargo ou função de confiança em razão da irregularidade dos planos plurianuais, das leis de diretrizes orçamentárias e das leis orçamentárias anuais dos exercícios de 2012 a 2016, decorrente da concessão de isenção relativa ao IPTU prevista na Lei Municipal número 3.496 de 2001, sem observância dos requisitos do artigo 165, parágrafo 6º da Constituição da República, bem como dos artigos 4º, parágrafo 2º, inciso 5º, e 14, incisos 1º e 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao final da peça inicial, o representante requereu a responsabilização dos chefes do Executivo por conceder os benefícios previstos nas leis correlatas. O conselheiro relator, em seu voto, considerou que não foi realizado estudo junto ao projeto de LDO de forma a demonstrar a compensação dos valores renunciados. Ponderou, contudo, que os chefes do Executivo agiram com amparo nos instrumentos de planejamento devidamente aprovados mediante processo legislativo e que, durante suas gestões, houve incremento da arrecadação não apenas do IPTU, mas também das receitas de ITBI, Imposto de Renda Retido na Fonte, ICMS, IPVA, dívida ativa, taxas, FPM, dentre outras. Por essa razão, concluiu que, abre aspas, não há indícios de prejuízo na realização das políticas públicas, fecham aspas, e deixou de aplicar multa, recomendando ao atual gestor que, em caso de concessão de benefícios tributários, se atenha ao cumprimento das exigências do artigo 14, inciso 1º e 2º, combinado com o artigo 12 da Lei Complementar 101 de 2000. Neste processo, vislumbra-se que a discussão está centrada na regularidade da instrução de projetos de lei que, uma vez propostos pela Câmara Municipal, instituíram uma política fiscal que concedeu isenção em relação ao IPTU, o que, a meu ver, traz implicações processuais severas, que inclusive poderiam inviabilizar a apreciação dos requerimentos constantes na inicial. A primeira questão processual diz respeito ao próprio fundamento do pedido veiculado na representação, que se baseia na irregularidade dos instrumentos de planejamento que concederam isenção fiscal sem observância dos requisitos constantes na Constituição da República e na Lei de Responsabilidade Fiscal. Trata-se, portanto, de apontamento relacionado à inobservância do processo legislativo, cujas etapas, disciplinadas nos artigos 59 seguintes da Constituição da República de 88, são instrumentalizadas por meio da prática de atos políticos, seja pelo chefe do Poder Executivo, que nesses casos detém iniciativa exclusiva das leis, seja pelos órgãos e comissões do Poder Legislativo, responsáveis por aferir a adequação dos projetos às normas superiores. Ambos, salientes, representam manifestações da soberania popular. Nesse sentido, por constituírem manifestação do poder político de que dispõem os representantes eleitos pelo povo, a atuação dos tribunais de contas e do próprio Poder Judiciário na análise do conteúdo desses atos deve ser realizada com cautela e autocontenção, a fim de evitar uma interferência indevida na competência que foi constitucionalmente assegurada àqueles agentes políticos. Com efeito, a caracterização do processo legislativo como instrumentalização de atos políticos praticados, objetivando a aprovação de uma lei, faz com que sobre ele incidam as regras atinentes ao controle de constitucionalidade das normas. Isso quer dizer que a análise
quanto ao adequado cumprimento das etapas previstas na Constituição e na legislação de regência para o devido processo legislativo, equivale, em última instância, a um controle de constitucionalidade quanto à regularidade formal da norma. Nesse contexto, é necessário considerar que o controle de constitucionalidade que pode ser exercido pelo Tribunal de Contas é o controle difuso ou incidental, ou seja, diante da análise de um caso concreto submetido à sua apreciação. Nesse contexto, considero que as Cortes de Contas não têm competência para controlar a regularidade do processo legislativo que culminou na aprovação de uma norma, salvo para avaliar os atos administrativos concretos decorrentes da lei produzida pelo Parlamento. Assim, publicada a lei, o exercício do controle externo sobre qualquer fase do devido processo legislativo, enquanto atos praticados por agentes políticos legitimamente eleitos, equivaleria a um controle de constitucionalidade da própria adequação formal da lei, que passou a integrar o ordenamento jurídico e, portanto, a produzir os seus efeitos. A apreciação de constitucionalidade formal e material só pode ser realizada pelos tribunais de contas, portanto, quando, em um caso concreto, ao examinar a legalidade da determinada despesa ou ato de gestão, for necessário afastar a aplicabilidade de uma norma que possua um vício formal ou material. Repita-se, nunca para avaliar, fora de um caso concreto, a regularidade do devido processo legislativo. Neste caso, a irregularidade apontada pelo representante diz respeito ao envio pelo Poder Executivo e à aprovação pelos vereadores de projetos de lei que prevêem a concessão de benefício fiscal sem a demonstração da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado, nos moldes determinados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, sob o argumento de que tais vícios contaminariam toda a política fiscal. Ressalte. O que se questiona, sim, é a existência de vícios em atos políticos praticados pelo chefe do Poder Executivo, no exercício de sua iniciativa política exclusiva, por falta de motivação adequada no projeto de lei encaminhado e também praticados pelos membros da Câmara Municipal ao longo do processo legislativo, em especial nas fases de aferição de constitucionalidade e adequação política e na própria discussão e deliberação dos projetos de lei. Ou seja, justamente o cumprimento do iter procedimental levado a efeito para a aprovação da Lei Municipal 3.496 de 2001 e das leis de planejamento que a ela seguiram, produzindo todos os seus efeitos. Assim, por ser o rito de elaboração e aprovação das leis municipais um exercício do devido processo legislativo, típico procedimento político, entendo não haver competência deste tribunal, salvo se estivéssemos diante da análise de contas de governo, para realizar o controle de conformidade posterior, sobretudo quando se aponta como efeito danoso eventual a política fiscal adotada pelo município. Além da questão da competência, tem-se aqui um potencial debate acerca da adequação da política fiscal instituída pelo município, enquanto política inserida na avaliação dos resultados da ação governamental e do cumprimento dos programas orçamentários definidos no Plano Plurianual, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei Orçamentária Anual. Em outras palavras, trata-se de análise da atuação do chefe do Executivo no exercício das funções políticas de planejamento, organização, direção e controle das políticas públicas, segundo a concepção dos referidos instrumentos de planejamento, que foram propostos pelo Executivo, avaliados e aprovados pelo Legislativo. Este fato, na minha compreensão, constitui matéria afeta às contas de governo, sobre as quais esta Corte se manifesta anualmente por meio de parecer prévio, com fundamento no inciso 1º do artigo 71, combinado com o parágrafo 2º do artigo 31, ambos da Constituição da República, a ser encaminhado à Câmara Municipal para julgamento de caráter político, e somente a Câmara é que tem a competência
para dar a palavra final. Desse modo, justamente por constituir tema em que a atribuição deste tribunal é exercida mediante peça técnico-opinativa em auxílio ao Poder Legislativo, não considero possível proceder ao exame do presente pedido e da correlata causa de pedir em processo cuja natureza é voltada ao julgamento de legalidade de atos de gestão, nos termos do inciso 2º do artigo 71 da Constituição, como é o caso da representação ora em debate, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Legislativo Municipal. Destarte, também à vista da distinção entre contas de governo e de gestão, objeto de grande celeuma nos planos doutrinário e jurisprudencial, e por entender que a atuação dos prefeitos municipais na promoção da política fiscal definida nas leis orçamentárias configura notória matéria de prestação de contas de chefe do Executivo, cuja apreciação é incabível no bojo de um procedimento nos termos aqui desenvolvido, penso que também seria o caso de não apreciar o pedido do MPC. De toda sorte, como o representante requereu a responsabilização dos chefes do Executivo por conceder os benefícios previstos nas leis, em tese formalmente viciadas, o que pode também ser compreendido enquanto atos executivos de subsunção legal e reconhecimento do direito à isenção em concreto, o que, aliás, também parece ter sido a linha adotada pelo relator, né? Em função disso, eu vou pedir vênia ao relator para dele divergir e julgar improcedente o pedido, porquanto não há nos autos provas de que as partes, agentes políticos, tenham praticado atos administrativos concretos de natureza fiscal, sobretudo porque, sendo as isenções concedidas pela lei de natureza geral, sequer há, em regra, necessidade de atos administrativos para sua fruição, ou seja, para a fruição da exclusão do crédito tributário, uma vez que se trata de benefício ex lege. Portanto, eu estou divergindo do relator para julgar improcedente o pedido. Conselheiro José Alves Viana. Acompanha a divergência. Conselheiro Gilberto Diniz. Também, senhor presidente. Fico com a divergência. Conselheiro Durval Ângelo. Senhor presidente, eu acho que a abordagem trazida pelo conselheiro Cláudio Terrão na divergência, ela é um tema que deveria ser debatido aqui. Acredito que vai ter um momento que ela vai ter que ser discutida, no sentido da competência mesmo do Ministério Público de Contas, mas eu vejo que o relator se debruçou sobre um processo, um longo tempo, trazendo um voto judicioso, seguro, fundamentado, e trazendo também com muita clareza o que estabelece a lei de responsabilidade fiscal no seu artigo 14, no caso de renúncia de receita, né, que tem que ser acompanhado de uma estimativa de impacto orçamentário financeiro. E eu acho que o Estado fiscal, o Estado social fiscal, ele tem um sentido de garantir que os direitos previstos, os direitos sociais previstos no artigo 6º da Constituição sejam realmente efetivados. Ou das finalidades, como no artigo 3º, que é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, cobrar os tributos, exercer realmente um papel tributário é fundamental na ação do Estado. E muitas vezes a gente se depara, como o relatório traz, principalmente em períodos eleitorais, propostas populistas, improvisadas, de isenção de impostos. E como muito bem abordou,
Não é o caso aqui, porque houve até aumento tributário. Tá? Isso posto, acompanho o brilhante voto do conselheiro relator, ressaltando a recomendação aos responsáveis, ao atual gestor, acrescentando também aqui aos futuros gestores, né, que eu acrescento, que em caso de concessão de isenção de IPTU aos munícipes, bem como de outros benefícios tributários, observe as exigências previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Constituição da República. Como eu entendo que no voto essas questões foram comportadas, e acredito que a questão trazida pelo conselheiro Cláudio, nós temos que abordar numa temática até específica a respeito disso, eu acompanho o relator. Fica aprovado o voto divergente do conselheiro Cláudio Terrão, vencido o conselheiro Sebastião Inverso e o conselheiro Durval Ângelo, com a suspensão do conselheiro Vanderlei Ávila.